queria falar sobre os antidepressivos. Por que que você não deveria usar, principalmente se for homem? Cara, os antidepressivos têm um efeito de acabar reduzindo a sua testosterona. E no homem, a testosterona ela é essencial para o cara correr atrás dos objetivos dele, para o cara se tornar mais produtivo, autoconfiante. Quando você reduz isso, a sua testosterona, você se torna um cara muito mais apagado, um cara pouco autoconfiante, você se torna medíocre. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que a quantidade de pessoas que utilizam antidepressivos hoje em dia é absurda. É como se tivesse... se tornou o mercado, né? Para muitos psiquiatras. Os caras gostam de passar antidepressivo para todo mundo, cara. Qualquer caso é antidepressivo. Aí você vai olhar... é muito comum mulheres também estarem usando antidepressivo. É muito comum. Porque elas não têm aquela resistência e tolerância à dor que o homem tem, que é justamente por a questão da testosterona mais alta, o cara tem uma tolerância a situações desconfortáveis muito maior. Então, indo direto ao ponto, o homem ele necessita muito da testosterona, não somente para ganhos musculares, para libido sexual, só que a libido sexual também está atrelada à libido da vida. O cara precisa disso para poder correr atrás dos objetivos dele, para o cara acordar com aquela vontade de viver. Entende? Quando você corta isso, ele se torna um cara meio que sem alma, podemos dizer assim. E se você for olhar, na maioria dos casos, dessas pessoas que fazem o uso de antidepressivo, na maioria dos casos não precisaria. Eu digo isso porque quando você vai ver o histórico dessas pessoas, o médico não se importa em tratar a causa, ele só quer tratar o sintoma. E a causa, na maioria das vezes, é o excesso de prazer. Por que que o excesso de prazer vai causar isso? Causa depressão e ansiedade, sim. Eu vou te explicar. É o caso do cara que faz a utilização de um dependente químico, por exemplo. O cara faz o uso ali de uma determinada substância, numa quantidade, ele tem um estímulo absurdo. Aí ele utiliza, tem um estímulo absurdo novamente, chega um momento em que esse estímulo não funciona mais. Ele precisa de mais estímulo para conseguir ter aquela êxtase que ele teve no começo. Isso acontece porque ele saturou o receptor de dopamina pela quantidade alta que ela foi descarregada. Excesso de prazer. Então, nos outros momentos da vida em que ele não está fazendo uso da substância, a dopamina dele fica muito mais baixa, porque ele está resistente ao efeito dela, ou seja, aquela quantidade já não deixa ele feliz o suficiente e motivado o suficiente, então ele precisa partir para a substância. Então ele também nota que utilizando a mesma dosagem da substância já não faz o mesmo efeito, então ele aumenta a dose. E isso ocorre no dia a dia. Quando você pega algumas dessas pessoas que fazem uso de medicamentos antidepressivos, elas têm uma dependência de ficar no celular o tempo todo, scrollando Reels, scrollando TikTok, sempre consumindo conteúdo. Se vai no banheiro, tá com o celular, passando aqui pro lado. Se vai comer, tá com o celular aqui. O cara não tem um controle. Ele tá o tempo todo necessitando dessa dopamina. E o tédio é essencial para que você ressensibilize o seu cérebro em relação à dopamina. Outra coisa, questão de pornografia. Pornografia em excesso também causa muitos danos no seu receptor de dopamina. O cara de moto aí zoadão. Se eu tivesse muito estressado, eu ia descer aqui para resolver esse negócio. Mas vamos lá. O excesso de dopamina que você tem no dia a dia fazendo essas coisas, não só em questão de rede social ou de pornografia, que seja, não só isso. Tem a questão da alimentação também. Você come
para sentir o gosto, pelo sabor, pelo desejo o tempo todo, cara. Você não seguia pela necessidade do seu corpo. Então, o fato de você fazer coisas fáceis o tempo todo, você conseguir dopamina, alta quantidade de dopamina fácil o tempo todo, acaba colocando você em um estado de que o que é natural não é mais agradável. Porque você está fantasiado, você está vivendo num mundo de fantasias. Você está vivendo ali no mundo do Reels, do TikTok, de estar o tempo todo sentindo prazer na comida. Você come pela alta quantidade de dopamina. Então você já não consegue mais comer coisas que seriam mais naturais, por exemplo. Comidas mais saudáveis, porque não gera aquela dopamina em você. Aí quando você está no seu dia a dia fazendo as coisas, fazendo o seu trabalho, você não sente tanta motivação. E sem sentir essa motivação, você acaba entrando em um estado de depressão. Porque você começa a ficar apático. Levantar da cama já não é suficiente, não dá dopamina suficiente, então você fica desmotivado. Ir tomar um banho, ir sair na rua já não te dá dopamina suficiente. Porque você acostumou o seu cérebro àqueles picos de dopamina. Que está ali no Reels, no TikTok, que está em comer o tempo todo coisas que causam uma dose de dopamina absurda. Aí você vai me dizer, mas tem pessoas que fazem isso e não são depressivas. Exato, cada corpo é um corpo. Algumas pessoas têm uma tolerância maior. Então você vai ver pessoas que, sei lá, assistem pornografia 3, 5 vezes ao dia e a pessoa leva a vida normal, tá ali tranquilo. Porque o cara tem uma resistência maior a isso. Tem cara que come besteira o tempo todo, ele tem uma resistência maior a isso. Né? Agora, a pessoa que utiliza antidepressivos, na maioria dos casos, ela pode tratar dessa forma. Ela pode ali fazer coisas mais difíceis, forçar a comer alimentos que não gerem tanto prazer, mas que sejam mais saudáveis. Você tem que fazer coisas difíceis. É essencial isso para você ressensibilizar sua dopamina. Você tem que ter essa noção. Claro que você não vai abdicar dos prazeres da vida. Porque viver é isso. Viver também é você aproveitar e curtir. Só que você precisa de fazer coisas difíceis para que você consiga aproveitar melhor esses momentos de prazer. Sem que você tenha você mantenha a sua dopamina o tempo todo lá em cima e em momentos comuns ela caia. Aí você vai cair nessa onda aí dos medicamentos antidepressivos. Então o que eu digo tente fazer coisas difíceis, cara. Vai correr na rua, não tô com vontade. Vá correr na rua, mesmo sem vontade. A questão do banho gelado, que muita gente gosta de falar que o cara toma banho gelado, nossa, vai virar um Superman. Não, não vai. Mas isso vai melhorar a questão da dopamina. Porque é algo difícil. A maioria das pessoas aqui no Brasil, creio que a maioria, não sei se é a maioria, mas não tem um chuveiro quente, né? Mas é um exemplo que eu tô dando. Outra coisa, na hora de comer comidas saudáveis. Tente comer a comida saudável, mesmo que você não goste. Tente educar o seu cérebro. Faça coisas difíceis. Quanto mais coisas difíceis você faz, maiores as chances de você não cair em uma depressão e também ajuda você a sair da depressão. Né? E nesses casos de homens utilizando antidepressivos, eu acredito que seria até melhor se ele usasse a testosterona, porque isso facilita com que ele tenha uma tolerância maior a momentos de desconforto, a buscar, produzir, a fazer coisas. Isso ajuda muito mais ao homem do que utilizar antidepressivo. O antidepressivo suprime a capacidade criativa do homem. E o segredo é justamente esse. Você tem que fazer coisas difíceis. Se você não faz coisas difíceis, está o tempo todo em prazer, o normal para você se torna algo entediante. Só que aí é que tá, o tédio é necessário. É no tédio que você começa a aumentar a sua criatividade. Depois que eu descobri isso, minha criatividade aumentou muito. Eu fico em momentos de tédio. Porque no momento de tédio a gente tem vontade de pegar o celular já para ir scrollando alguma coisa. Aí eu comecei a separar alguns momentos do dia ali para eu poder ficar mais tranquilo, relax, descanso, foco nos meus pensamentos e a minha criatividade vai aumentando. Eu começo a enxergar oportunidades em lugares onde não tinha. Porque você fica suprindo o seu cérebro com conteúdo o tempo todo e isso causa uma obesidade mental, porque você não utiliza. Você não está utilizando, você está só recebendo informação e ela não utiliza. E uma informação que você recebe e não utiliza não serve de nada.
Então é isso. Faça coisas difíceis para que não precise estar utilizando antidepressivos. Porque antidepressivo, na maioria dos casos, não era necessário. É só você tratar a causa, que a causa, na maioria das vezes, é você scrollando no celular o tempo todo, recebendo estímulo. Se você controlar esses estímulos, você nota que sua vida vai melhorar muito. Você vai estar feliz até, sei lá, trabalhando, lavando prato. Você vai se sentir feliz. Vai se sentir mais motivado para fazer aquilo. Aí é que tá a virada de chave. Porque de tanto você tá recebendo estímulos altos, as coisas que você tem que fazer que são mais difíceis, você sente uma desmotivação muito maior. Então aprenda a fazer coisas difíceis, cara. Não tenha medo. É nóis.